Telespectadores da TV Prevê, estamos iniciando mais um programa IESB a Notícia. E hoje a minha convidada é a professora Eliane Gabas, que leciona a disciplina de Psicologia Organizacional no IESB Prevê. Tudo bem, Eliane? Tudo bem, é uma grande satisfação estar aqui com você. Satisfação é nossa, professora. O tema que nós escolhemos aqui foi o assédio moral, para conversarmos com a professora Eliane Gabas, né? E eu pergunto, professora, o que vem a ser, qual que é a origem do assédio moral? Então, nós temos duas formas de ver a origem, né? A primeira é um desdobramento do próprio bullying, né? Que ocorre na escola, que é o zoar, que é a hostilidade que ocorre com os alunos. E temos também os estudos, né, de um alemão, Heinz, um psiquiatra alemão, a partir da década de 80. Então, os estudos são recentes e o que a gente percebe é que o campo é vasto, é polêmico e é interdisciplinar. Está ligado tanto à medicina, como à medicina do trabalho, à psicologia, à administração e áreas afins, né? Certo. Mas assim, qual que é o conceito propriamente, professora Eliane, do assédio moral? Depois nós vamos ver a diferença que tem para assédio moral, assédio sexual. Obviamente que nós estamos falando aqui do assédio moral no campo do trabalho, né? Isso. Então qual que é a conceituação na área trabalhista para o assédio moral? Então, é o que é o chamado no Brasil de terror no trabalho, né? Sim. Pode ser assédio moral ou terror no trabalho. E está ligado diretamente ao comportamento, à atitude frequente, ininterrupta, né? E por períodos prolongados de alguma pessoa dentro da organização, que pode ser ascendente, descendente ou mista, ou seja, pode ser do chefe para o colaborador, né, do colaborador para o chefe, ou mesmo pode ser do colaborador e dos colegas para com o colaborador. Ela pode ser de várias formas. No mesmo nível hierárquico. No mesmo nível, de cima para baixo ou de baixo para cima. Sim, também. De baixo para cima também. Também, são ascendente e descendente. De baixo para cima é mais raro, né, professora? É. Normalmente de cima para baixo, né? É mais raro, mas em termos de chefias médias é frequente. É frequente? É, para tirar, a equipe não está satisfeita, Sim. tudo, né? Também é frequente. Ah, sim, a rebelião, vamos dizer assim. Acontece também, né? Acontece também. Certo. E como caracterizar? A senhora falou assim, olha, é frequente, né? Mesmo que ocorra assim de tempos em tempos, mas que haja uma certa frequência. Como caracterizar que a pessoa está sofrendo o assédio moral? Eu até trouxe algumas situações bem específicas, né, para estar compartilhando com o telespectador. Sim. Que pode estar, né, até sofrendo alguma coisa e com tem certeza. Interesse, né? Sim. Então seria indiferença, ignorar a vítima, desprezar, silenciar, né, não fala com ele, né? Rigor excessivo no trato com o trabalhador, exigência de cumprimento de tarefas desnecessárias ou exorbitantes, né? Tratamento desrespeitoso, humilhante, impõe isolamento ao empregado, ausência de atribuição de serviços, ou seja, deixa a pessoa lá sem fazer nada mesmo, é o que a gente chama de inação compulsória. Constranger, ameaçar, expor a terceiros a intimidade da vítima, né? Cercear o exercício de mistério habitual, restringir a atuação, impor jogo de prendas que resulta em exposição ao ridículo. Então, essa é alguma das coisas que a gente vê mais, né? Esse aqui de prendas, ele é muito comum, principalmente no setor de vendas, né? A gente está vivendo um momento de globalização e de uma acirrada competitividade, né? Sim. Então, o setor de vendas, né, quando não se cumpre a cota, eles têm que andar com chapéuzinho, com sininhos, e fica exposto no meio de todos os trabalhadores. Ridicularizado, vamos dizer assim. Humilhação, ridicularização, né? Nossa, isso acontece, professora? Acontece. Mais do que a gente imagina. Agora, com relação à questão, por exemplo, de isolar a pessoa, ou de não deixar, de encostá-la, vamos dizer assim, encostá-la e o funcionário. E se esse funcionário, por exemplo, se ele não está rendendo o suficiente, ou se ele está até prejudicando o andamento do processo produtivo, não seria melhor, às vezes, até afastá-lo um pouco das suas atribuições, né, para que ele repense, ou seja, numa forma educativa? Então, o grande problema do mobbing, né, até a palavra mobbing
vem de máfia, né? É porque há um comportamento, mesmo assim, de terror com relação ao funcionário, mas não pelo fato de que ele não esteja produzindo. A intenção é que ele se demita, que ele saia do local. Porque se fosse uma ação corretiva, ou uma ação educativa, ou a gente pode até dizer assim, uma realocação, ele para outra atividade, os procedimentos são claros dentro do RH, isso tudo é feito. Mas no caso do Mubem, não. É como se fosse, né, um complô, né, que algumas pessoas, ou os próprios colegas, ou a chefia, né, ou os subalternos estão interessados que ele desista, né? Até eu elenquei aqui as finalidades. Qual que seria a finalidade mesmo? Fragilizar a autoestima dele, desacreditá-lo, deprimi-lo, isolá-lo e desestimulá-lo. Então, o que acontece? A pessoa, quando está impossibilitada de exercer o trabalho, porque muitas vezes até o espaço que ela tinha, ele é tirado, né? O trabalho não lhe é repassado para que ela fique ali mesmo como um bobo da corte mesmo, né? Exposto ao ridículo, né? Então é essa a finalidade. Aí o que acontece? Essa pessoa costuma muitas vezes chegar em casa com náuseas, toda vez que ela tem que ir ao trabalho de manhã, né? Como no caso do bullying, né? A criança sente mal, tem dor na barriga, tem diarreia, tem dor de cabeça. O colaborador também, ele tem toda uma sintomatologia, né? Tem vários sintomas antes de ir ao trabalho, porque o trabalho é o que causa o gerador de sofrimento psíquico para ele, né? Mas então, professora, a recomendação, vamos colocar aqui um exemplo, tá? A senhora falou que pode ser de baixo para cima também, né? Certo, a questão do assédio moral. Então vamos colocar um cargo de chefia, um cargo intermediário, né? Onde a pessoa, o funcionário não está rendendo suficientemente bem, ou então está até destratando os seus subordinados, né? Os subordinados acabam se rebelando ou acabam procurando a alta direção, reclamando dessa chefia intermediária, né? E a alta direção resolve por bem, então, já de uma certa forma, ir afastando essa chefia, né? Com a finalidade de trocar, ou até já faz até uma proposta para ele, para realocar para uma outra função, né? Certo? Mas a pessoa, vamos dizer assim, também de uma certa forma se finge de morto, tá? Certo? Agora, como que fica essa situação? Seria então melhor demitir, que é o que determina a legislação, vamos dizer assim, e os procedimentos até de RH, é melhor demitir a pessoa do que tentar realocá-la? Não, o procedimento do RH é sempre correto. Agora, o Mubem, ele não passa por aí, né? Vamos caracterizar a vítima e o autor, né? Ou o agente. O agente em potencial, geralmente, a pessoa que causa, né? Que provoca o Mubem, geralmente é uma pessoa insegura. Ela pode ter, inclusive, problemas psicológicos. Sim. E o que acontece? E ela tem medo de que aquela pessoa suba ou tenha o cargo dela. Então, sim, a vítima passa a ser alguém que gera medo no agente. Então, e antigamente os estudos indicavam para essa vítima como alguém tímido, né, calado, que aquele que suportava tudo. E hoje a gente não sabe que a vítima também é pessoa ativa, pessoa que discute, pessoa que tem compromisso com a empresa. Então, pessoas que têm muito compromisso com a empresa, que são engajadas, que vestem a camisa, são mal vistas, porque os outros têm que fazer também. Sim. E eles se sentem assim, puxa, né, esse é muito puxa-saco ele, né? Então, essas pessoas que se comprometem muito, elas são alvo constante também. Sim, e também certeza. As pessoas mais simples, mais humildes, mais tímidas, pelo fato de que elas assim não se manifestam, têm mais dificuldade de manifestar. Então também ocorre essa humilhação, zoar, né? Com essa pessoa, ela acaba ficando meio que um bode expiatório ali, né? Por quê? Muitas vezes também por medo, quem pratica isso é uma pessoa geralmente insegura e com medo de que essa outra pessoa ameace a função dela. Né? Ou mesmo, no caso de uma pessoa mais simples, por simples tirania mesmo, né? Certo. E como que pode ser enfrentado o assédio moral, professora? Quais são as ações que
as pessoas podem tomar, as vítimas, como a senhora colocou, né? Certo? Para poder resgatar a sua autoestima, resgatar a sua funcionabilidade dentro da empresa. Como que isso pode ser feito? Então, aí tem uma questão interessante, né? O melhor de tudo é que toda vez que você estiver em contato com os agentes em potenciais, é que você se documente de alguma forma. Né? As conversas, se possível, se tiver alguém perto, isso ajuda, que as pessoas podem ajudar a testemunhar. Se ela pedir para você fazer coisas exorbitantes, que não tem a ver com o trabalho, você solicita que você pede que ela faça essa solicitação via e-mail. Você tem que tem até as canetas que filmam, né? Você tem que tentar pegar essa situação, registrar essa situação. Aí você vai procurar o recursos humanos da empresa. O recursos humanos, se não toma providência e se as coisas permanecem, o colaborador vai ao sindicato e, em última instância, é o próprio Ministério do Trabalho, né? O que a gente percebe hoje é que as ações aumentaram, por exemplo, no Rio de Janeiro, mais de 600% nos últimos anos. Porque era um assunto que não se falava, começou a aparecer na década de 80, né? Na legislação, nós daqui a pouco vamos falar até um pouco sobre isso, né? Também é muito novo. Recente, então, o que acontece? As pessoas precisam se organizar, né? Ela não pode calar, entrar no ostracismo, porque o objetivo é que ela vá se isolando e peça demissão. Sim. Né? E o que nós orientamos é o contrário, que ela procure se organizar, ter provas, procurar pessoas que já trabalharam ali, que sofreram, elas podem também ser testemunha, né? Por exemplo, isso é uma estratégia, mas a pessoa precisa enfrentar, não enfrentar diretamente a pessoa, mas encontrar meios para conseguir sair dessa situação. As ações hoje, né, nós temos ações desde R$7.000 até R$1 milhão, né? E quem paga é a empresa. Certo. Né? E a gente até pode falar daqui a pouquinho sobre isso também. É certo que a justiça ela tem sido mais comedida, né, professora? Até porque por ser recente, né, ela tem sido mais comedida nessas indenizações desse tipo, né? Vamos até colocar a questão dos danos morais, né? Ela tem limitado a R$10.000, né? Certo? Quer dizer, no caso aqui de assédio moral já é uma outra história, um outro âmbito que é trabalhista e obviamente vai depender do conjunto probatório, né, como a senhora colocou, para poder realmente identificar a questão e indenizar devidamente, não é isso? É isso mesmo. Tem casos assim, a gente tem lido, tem acompanhado, por exemplo, um estoquista, ele era obrigado a tirar roupa 3 vezes por dia, né? Para entrar no trabalho, para realizar o trabalho nessa área, né, onde ficavam as mercadorias. A gente tem o estoquista. Deixa eu aproveitar e perguntar, e as câmeras, professora, nesses locais para vigiar os funcionários, como que fica essa questão? É proibido, não é proibido? Então, eu não conheço com relação à legislação. Sim. É uma coisa interessante, né? Mas o que a gente percebe, que a sugestão, inclusive, das pessoas ligadas ao direito, né, e tudo mais, é que se procure filmar, procure documentar. Agora, eu acho que as câmeras muitas vezes têm sido mal usadas, né? Porque se a câmera for usada só a favor da empresa, muitas vezes algumas coisas poderão até não ser divulgadas, né? Poderão não ser, não sei se foi bem isso que você falou, mas assim... Não, porque tem algumas empresas que colocam câmeras nesses vestiários até... Certo? Não em banheiros, bem entendido, mas nos vestiários onde vai tirar o jaleco, onde a pessoa vai pegar a sua mochila, né? Justamente, acho que para tentar localizar algum desvio, vamos colocar assim. Como que ficaria isso? O funcionário pode reclamar isso na justiça? Olha, estou sendo vigiado. Então, com relação a esse assunto, eu assim não tenho muito conhecimento. Acho que é até interessante dar uma pesquisada, né? Aprofundar. Até porque fica aí para os alunos a recomendação, é algo muito novo. Sim. Então, é um campo riquíssimo, fértil de pesquisa, para pesquisas e estudos. Com certeza. Né? Agora, por exemplo, essas indenizações, igual você falou, giram em torno de assédio moral, em torno de 10 a 30 mil reais na média. Sim. Mas nós temos casos aí de 25 dias, 7 mil de indenização. Né? De 8 anos, 70 mil e casos de até 1 milhão. Por quê?
porque os prejuízos psíquicos são muito grandes, né? Sim. A pessoa tem uma história de uma moça que trabalhava junto com a gerência bancária e que o tempo todo era exposta a situações assim constrangedoras, inclusive as festas eram regadas a bebida, tudo, e as funcionárias eram obrigadas a ir. E segundo o relato dela, o bolo era em forma de órgão sexual e ela tinha que cortar, né, de chapéuzinho e cheio de situações assim, extremamente constrangedoras. Aproveitar e perguntar aqueles casos, Eliane, ainda deve ocorrer muito isso, você que é da área do RH, né? E eu sei que muitas empresas de RH têm até isso nos seus questionários de abordagem, né? A questão do funcionário estar apto a trabalhar sob pressão. Como que fica isso, certo? Porque o que significa trabalhar sob pressão, certo? Não seria uma forma até de assédio moral? Então, a questão do sob pressão, como nós temos percebido, assim, nós estamos vivendo um momento muito complexo, em termos, inclusive, globais, né? Nós temos visto aí a Europa e tudo mais, e todos os desdobramentos que acontecem e vão acontecer aqui, né, para nós no Brasil. Então, o que acontece? De fato, a gente vive uma acirrada competitividade. Então, há que haver bom senso, né, para que essa frase, essas palavras sejam usadas com bom senso. Por quê? Porque senão ela pode se transformar mesmo um tiro no pé, né? Sim. Quando você solicita, coloca isso numa descrição de cargo, depois você vai dizer que, mas você está aqui, você solicitou. Então é preciso ter cautela, é preciso ter bom senso. A avaliação participativa por objetivos, por exemplo, ela é democrática, ela é um instrumento em que as metas e os objetivos são traçados junto com o colaborador. Agora, quando isso vem de cima, fica muito mais complexo. Não é verdade? Porque muitas vezes as condições de trabalho, a empresa não oferece as condições de trabalho para se atingir os objetivos, para se concretizar as metas. E são colocadas metas impossíveis. E aí ocorre toda essa situação de humilhação, de terror no trabalho para aqueles que não alcançam. Né? Agora nós estamos entrando numa fase, né, professora, segundo os economistas, né, de pleno emprego, o que até facilita, vamos dizer assim, você trocar de emprego, né? Mas mesmo assim ainda permanece agora nos Estados Unidos e Europa, passando por crise, ou mesmo aqui no Brasil, né? Permanece o grande medo das pessoas, né? Acho que talvez até principalmente do sexo masculino, eu acho que também hoje do sexo feminino, porque a mulher está aí presente no mercado de trabalho competindo também, né? A questão da perda do emprego, né? Que é o grande medo das pessoas, olha, perder o emprego, porque o prejuízo não é só financeiro, como a senhora colocou, o prejuízo é um prejuízo moral, é um prejuízo, né, emocional, né? É um sofrimento. Então, isso não dificulta um pouquinho a reclamação com relação ao assédio moral? Então, eu entendo assim, nós temos mesmo, né, o pleno emprego, mas ele caminha muito por solicitações, por tendências específicas. Assim, nós temos muitas vagas para as quais nós não temos candidatos. Isso aí é o chamado desemprego estrutural na economia, né? Certo? Que ou seja, nós temos a vaga, mas nós não temos o profissional qualificado. Isso é algo que vem ocorrendo no Brasil já há décadas. E agora mais ainda, né? E com a oferta maior de empregos agora, inclusive nós estamos importando americanos e europeus que estão vindo para cá trabalhar. Agora invertemos, né? E trazendo os brasileiros que estavam fora, né, pagando para trazê-los. Mas aí fica mais difícil agora, quer dizer, talvez é difícil, eu repito a pergunta, com essa questão do medo da pessoa perder o seu emprego, né? Dela fazer uma reclamação com relação ao assédio moral? Sim, o medo é sempre o carro-chefe aí no caso. Sim. Então, o medo de exposição, o medo de perder o emprego, e isso justamente é que gera essa atitude, muitas vezes até já caminhando um pouquinho, né, com relação à empresa e tudo mais, da empresa meio fazer vistas grossas. E nós temos agora, né, uma das leis aí, que a empresa que ocorrer
o assédio moral, ela não vai ter acesso mais ao empréstimo do BNDES. Sim. Né? Esse já é uma lei aprovada, né, de 2009, se eu não me engano, e há inúmeros projetos de lei a nível estadual, municipal e federal, tentando mesmo coibir isso, né? Tentando arranjar formas. Mas o que a gente sugere para o empregador que é sério, que quer que a empresa caminhe bem, que isso não ocorra, é o quê? Ele pensar em estratégias para quê? Abrir canais para que os colaboradores possam falar ali dentro, para que isso possa ser resolvido ali dentro mesmo. Né? Porque o ideal é o que você falou, há o medo de perder o emprego. Então, se isso é resolvido de forma interna, através de diálogo, de mediação, né, é muito melhor do que chegar nas instâncias, né? Vai para o sindicato, vai para o Ministério do Trabalho, é muito mais complicado, né? Porque, além da questão desse medo de perder o emprego, a questão da reclamatória também é uma barreira para o empregado, porque ele fica com receio de ficar manchado, vamos dizer assim, no mercado de trabalho. Ou seja, olha, eu vou participar de um processo de seleção numa outra empresa, como eu já reclamei, né, e muitas vezes as empresas verificam isso, olha, ele já tem reclamatória lá na Justiça do Trabalho, então essa pessoa acaba sendo excluída do processo de seleção. Tem isso também, né? Tem sim. Recentemente eu vi um caso exatamente de uma pessoa, um engenheiro ligado à parte de construção de aeronaves, né? Ele não era chamado, ele foi descobrir justamente que era isso. E enfim, depois ele conseguiu tudo, mas fica muito mais difícil. Sim. A pessoa meio fica marcada, fica né? Marcada, então, quer dizer, se correr o bicho pega, se ficar o bicho daí a razão, né? talvez, dessas novas leis, né, no sentido de justamente punir a empresa que cometeu o abuso, vamos dizer assim, né? Ou que permitiu. Sim. Por isso que é importante a gente dar essa dica. Muitas vezes o empresário é sério, né, ele está tentando desenvolver um clima de respeito, de colaboração, né, um clima organizacional saudável dentro da empresa, e muitas vezes ele até desconhece essa questão de forma mais pontual, de forma mais legal, né? Uhum. Então, é importante que ele tenha essa informação para quê? Para que ele acompanhe, para que o RH dele seja aberto, para que se pense até em comissões para discutir isso, né? Abrir canais, para quê? Para que isso seja resolvido de forma interna, e seria a melhor forma possível, né? Sim. Eliane, e com relação tem uma diferença entre o assédio moral e o assédio sexual. E o assédio sexual, as implicações são as mesmas do moral ou piores? Como que fica para a empresa e para quem cometeu o assédio sexual? O assédio sexual, ele é muito mais fácil, né? Ele é de cima para baixo, Sim. Sempre de cima para baixo, né? É aquela questão assim de imposição mesmo de favores sexuais, e tem até a lei, né? Eu até trouxe anotado porque eu tenho uma dificuldade de guardar os números, mas é a lei 10224 de 2001, né, que acrescentou o item A ao artigo 216 do Código Penal. Então, a questão do assédio sexual, ela já é prevista em lei e ela é de fácil resolução, né? Ela já é clara. Agora, o assédio moral, né, exatamente pela dificuldade de caracterização, pela dificuldade de reunir as provas, né? Então, ele acaba, e pela dificuldade da exposição, né, ele acaba ficando mais complexo de ser assim constatado, mais moroso, mais complexo, né? Ele precisa ser melhor estudado, né? Eliane, houve um tempo, acho que, se não me engano, na década de 80, né, que preconizou-se muito a respeito da saúde do trabalhador, certo? E de lá para cá, com as mudanças que ocorreram no Sistema Único de Saúde, né? Hoje nós estamos aí com ênfase na urgência e emergência. Parece que a saúde do trabalhador foi um pouquinho deixada de lado, né? Tanto é que em Bauru tem ali o laboratório, né? Verdade, ali nas Nações Unidas. Eu me lembro de quando foi feito. Isso, de saúde do trabalhador, e a gente não ouve mais falar, certo, dessa ênfase, né, na saúde do trabalhador. Por que isso ocorreu? Por que foi deixado, posto de lado, Eliane? Porque as empresas passaram a cuidar disso, passaram a ter planos de saúde, e os planos de saúde tiveram que incorporar isso? Ou porque, vamos dizer assim, como política pública, caiu-se no vazio e não seria interessante ir por essa vertente?
Então, nós percebemos, acho que é isso mesmo, sair de os dois movimentos, né? Houve um boom, um aumento muito grande, a maior parte das empresas hoje, né? Principalmente sendo um pouquinho maiores, né? Já contemplam planos de saúde, então fica uma coisa que meio assim, já está meio que resolvido, né? Mas os planos de saúde, eles contemplam isso, professor? Aí que tá. Sua pergunta é muito pertinente, Said. Então, com relação à saúde, eu acho que é importante destacar que nos últimos anos, né, os trabalhadores têm acesso, por exemplo, a questões de atendimento de saúde mental. Isso ficou muito bom, tem colaborado, né, para o trabalhador poder ter acesso a essas questões de saúde mental que acabam tendo implicações psicossomáticas, problemas de gastrite, outros mais. Agora, eu acho que ainda não é suficiente, né, Said? Eu acho que tem que avançar um pouco mais. O trabalhador que sofre com problemas organizacionais precisa ter mais acesso a programas de saúde, tanto físico quanto mentais. Certo. Aí no caso talvez seria uma evolução até da legislação, né, professora, que a legislação venha a vamos dizer assim, inserir no contexto do plano de saúde, dos planos de saúde, do SUS, essas questões, né, para poder atender os trabalhadores. Sim, é uma necessidade, a gente percebe, por quê? Porque grande parte hoje nós já sabemos, as pesquisas indicam que grande parte dos problemas físicos, das doenças físicas, elas ocorreram primeiro a nível psicológico. Né? Então as pessoas começam a ter autoestima baixa, ficar estafados, estressados, e essa parte psíquica acaba tendo desdobramentos físicos, que a gente chama de psicossomáticos. Com certeza. Então, quando já se torna físico, aí só resta mesmo o tratamento, né, através de medicamentos e tudo mais, o que contribui para ter gastos muito maiores do funcionário, da empresa, né? Então, eu acho que o que está faltando é um trabalho a nível de prevenção. Sim. As organizações até têm feito ginásticas laborais para a parte física, né? Mas é interessante que, assim, eu sempre falo para os meus alunos, a empresa hoje, ela está mais interessada, ou ela precisa começar a se voltar mais para as habilidades interpessoais do que as habilidades técnicas. Nós precisamos de pessoas que saibam lidar com pessoas, para que o clima da empresa seja melhor e as pessoas se sintam melhor e aí com certeza adoecerão menos, né? Eliane, para finalizar, você estava falando para mim antes do programa que vai agora ter, né, na verdade, um Dia Nacional contra o Assédio Moral. Fala um pouquinho sobre isso. Então, foi instituído, né, eu tenho até anotado aqui, né, é a lei o Dia Nacional de Luta contra o Assédio Moral. Ela foi aprovada em 2004 e é todo dia 2 de maio. Então, eu acho que é interessante, foi um passo muito importante, né? Nós estamos em 2011, então já há 7 anos atrás, e tão pouco divulgado, né? Sim. Então, a gente aproveita aqui para estar divulgando essa data e chamando a atenção principalmente do empresário, né, para que ele esteja atento a isso e procure encontrar formas de evitar que isso ocorra, né, porque não é interessante nem para o colaborador, nem para o empresário e nem para a sociedade de forma geral, né? Com certeza. Tá ótimo, então gostaria de agradecer aqui a presença da professora Eliane Gabas, né, falando sobre assédio moral no nosso programa. Eu acredito que tenha sido de grande valia, viu, Eliane, a sua exposição para os nossos telespectadores, para os nossos alunos de lá do IESB e para a comunidade acadêmica de Bauru e região em geral, né? E eu espero contar em outras oportunidades com você aqui. Para mim foi uma honra e espero poder voltar também. Eu vou aproveitar aqui, né, para falar do vestibular do IESB Prevê. No dia 2 de dezembro agora nós vamos ter, né, o processo seletivo através da prova tradicional. Vai ser numa sexta-feira. Nós mudamos o dia até para poder atender a uma demanda que estava querendo o vestibular no período noturno. Uma sexta-feira à noite, dia 2 de dezembro, às 19 horas, né?
Será uma prova com 30 questões objetivas, mais a prova de redação. São 12 cursos que o IESPREVê está oferecendo nesse processo seletivo, inclusive o administração diurno. Né? Você que trabalha à tarde, trabalha à noite, né? No período, faz o terceiro turno, tem agora a chance de estudar no ensino superior fazendo o curso de administração diurno do IESPREVê. Então fica aí o convite para você participar desse processo seletivo, você que quer estudar numa instituição séria, né? E faça a sua inscrição através do nosso site. É só entrar no nosso site, que é o iesprevê.com.br. Lá tem o bannerzinho, você clica no banner do vestibular, faz a sua inscrição e compareça no dia 2 de dezembro para fazer a prova e posteriormente, né, caso seja aprovado, a sua matrícula no IESB, que é uma das instituições que está aí melhor conceituada, né, na região central do estado de São Paulo. Mais uma vez, obrigado, viu? Obrigado, E eu peço a você, telespectador, continue assistindo a programação da TV Prevê. TV Prevê, o canal da educação.